YouTube, vamos falar sobre Jujutsu Kaisen Zero, no caso o filme, não o mangá. Eu não planejava falar desse filme não, papo reto, não tava afim. Só que vocês, em 35 lugares diferentes, decidiram que eu tenho que falar sobre qualquer coisa de Jujutsu que eu consumi. Então vamos lá, né? Já que eu sou o anti-clickbait, eu vou dar a minha opinião aqui sobre Jujutsu Kaisen Zero logo de uma vez. Eu achei o nível de qualidade dele o exato mesmo da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Se você viu meu vídeo sobre a primeira temporada, você sabe que minha opinião é que a primeira temporada é ok, é legal, é aceitável, tá bom, não tem problema, nada de muito errado, nada de muito certo. Ela existe, ela cumpre a sua função e ela é um shonen. É isso, ela tá ali. E esse filme, similarmente, tá ali. Ele é um filme de shonen. Ok. No caso, Battle Shonen, né? Eu que sou chato com esse nome. Eu vou dar spoiler do filme da primeira e da segunda temporada aqui nesse vídeo, tá? Mas nem o spoiler de buia não, relaxa. Esse filme é uma meio que prequel, se passando antes da primeira temporada, porém, depois do arco do passado do Gojo. E eu acho que o formato de filme meio que prejudicou um pouquinho essa obra. Porque, vamos lá, audiovisual tem um ritmo baseado no tempo de duração dele. O ritmo de uma série é diferente de um ritmo de um filme. Da mesma maneira, o ritmo de um episódio de anime de 20 minutos é diferente do ritmo de um episódio de série de 1 hora. É claro que comparar a estrutura narrativa de uma obra americana com uma japonesa é bem impossível, porque as duas estruturas em si são diferentes, mas ainda assim, quando você vê um episódio de anime de 20 minutos, você tem uma estrutura fechada ali. Você tem um início, um meio e um fim, só que um pouquinho mais complicado do que uma estrutura americana. Americana e europeia e blá blá blá. Com tudo isso dito, a estrutura de um filme seria essa mesma estrutura de episódio de anime, só que esticada, né? Então, o filme Jujutsu Kaisen Zero sofre de um probleminha, que é a primeira metade dele é o Yuta andando de um lado pro outro resolvendo merda. Ah, e tem uma missão, Yuta. Nossa, vou lá resolver a missão. Ele vai e resolve a missão. Pronto, missão resolvida. Tem outra missão, vou lá resolver outra missão. Missão resolvida. Isso teria sido melhor na estrutura de episódios. Pegar esse filme e dividir ele em uns 6 episódiozinhos seria bom. Os 2 ou 3 primeiros seria pro Yuta resolver as situações dele, e aí na segunda metade da série inteira nós realmente começamos a história dessa porra. Porque sim, parece que leva papo de 45 minutos pro filme realmente começar. Antes é uma construção do nosso novo protagonista. Só que não é muito legal não, tá muito entediado nesse início, cara. Eu acho que parte do problema é nosso queridíssimo Yuta. Eu não achei ele muito interessante não. Eu sei que tem muita gente que é fã do Yuta, imagino que ele volte no mangá e faça coisas, mas pra Jujutsu Kaisen Zero, ele é o carinha que tem medo de tudo, porque ele não lida com maldições nesse lado espiritual, místico, nem nada do tipo. E aí ele tem um espírito meio que preso a ele, e aí ele tem que aprender a controlar esse espírito, e aí ele se culpa, e aí ele tem medo, e aí ele morre de medo, e aí ele desenvolve e fica estranhamente muito OP. Ao ponto de meter a porrada em um outro feiticeiro que tem 15 mil anos de experiência. 15 mil, caralho, uns 10, mas ainda assim. A explicação do Yuta, na verdade, ser parente do Gojo, e com isso ter um nível de energia amaldiçoada muito alto e umas habilidades muito quebradas, junto com a porra do espírito que tá nele, é só muito idiota. De novo, não sei as implicações disso pro resto da franquia, e não me importo. Nesse filme, ficou honestamente meio bosta. Ele tirou um power boost meio que do bumbum pra ele conseguir vencer o vilão principal, porque meio que ele é o protagonista, então o protagonista meio que tem que vencer o vilão, e é isso, ponto final. Só que também pelo fato de ser um filme, não parece que ele cresceu tanto assim nas suas habilidades, no seu controle de habilidades. Quando ele começa a usar a habilidade do Inumaki, porque aparentemente ele consegue copiar técnicas, eu fiquei, ai, puta que pariu, hein? Pelo que eu entendi, Jujutsu Kaisen Zero foi o primeiro mangá de Jujutsu Kaisen que Gege Akutami fez, e deu pra sentir que essa pessoa escreve cada vez melhor com o tempo, que nem, tipo, todo mundo meio que deveria, mas ela é bem evidente. Jujutsu Kaisen Zero é, tipo, agressivamente normal, e esse plot inteiro, essa evolução toda do Yuta é a coisa mais normal possível, chegando no ponto de que ele não conseguiu ser um protagonista muito interessante pra mim. Ele fica menos medroso, se acostuma mais ao mundo ao seu redor, e ele tem a motivação e tudo mais pra ele ficar mais forte e proteger as pessoas, e aí ele fica estupidamente forte no final da história. Ok, normal. Nada de muito novo, nada de muito interessante pra mim, na verdade. Só que foi feito dentro do ritmo de um filme, então ficou muito rápido pra mim. A animação e produção são legais, puxa bem mais da primeira temporada que da segunda, inclusive é muito legal ver coisas do passado do Gojo com a animação e estilo da primeira temporada, só que mais bonito e mais polido, porque é um filme, por mais que não tão mais bonito, tão mais polido. Eu senti a primeira temporada com um grande foco em luta corpo a corpo, e sim, nesse filme tem aquela cena onde o Gojo só desce o cacete violentamente um cara, e é incrível. A luta final do Yuta contra o Geto também é bem legal, só que é tipo, tá, ok, é um filme. Não consegui ficar muito investido no filme, a ação é legal e interessante de ver, só que a estrutura inteira e a forma como foi apresentado como um filme, meio que me tirou da experiência em total. E também, como eu falei, eu não gostei muito do Yuta não, mas tudo bem. Mas, tem uma coisa que fez com que minha experiência com o filme acabasse sendo positiva no fim das contas, que é, em primeiro lugar, a ordem pela qual eu consumi Jujutsu Kaisen, e em segundo lugar, a segunda metade do filme e o vilão principal do filme. Eu assisti a primeira temporada, e aí depois eu assisti o passado do Gojo
Gojo, e aí depois eu fui pra esse filme. Porque esse filme termina a história do passado do Gojo. Termina a história do Geto. Encerra todo aquele plot. E pra ser sincero, encerra de uma maneira muito boa. E essa é, sem a menor sombra de dúvidas, a forma como eu recomendo que vocês vejam essa obra toda. Ver o que aconteceu com o Gojo e o Geto na segunda temporada, e ver o Geto no quinto episódio lentamente perdendo a cabeça e indo pra esse lado, entre aspas, malvado, no caso realmente malvado, pra depois vir pra esse filme e ver que ele só não mudou, e ver Gojo e Geto meio que se enfrentando mais uma vez e pela última vez. É uma loucura, porque é um final de arco que foi lançado oficialmente antes do arco começar. O Geto é um vilão que rouba a cena nesse filme, porque ele é muito interessante de seguir, e ele parece estar tão fora da realidade, tão dentro da sua própria ideologia, sem se importar com o mundo ao redor, que é só genuinamente meio fascinante. Eu acho legal como na segunda temporada é apontado que ele sente o gosto das maldições que ele come. Ele realmente sente, e ele acha nojento, ele acha insuportável, é terrível. Só que a esse ponto na história já tá tão dentro desse mundo que não importa mais. Ele devora as maldições sem problemas. É legal de ver essa evolução do personagem. Não bem evolução, mudança, mas enfim. Uma coisa que me deixou meio confuso quando eu vi o filme é que, vamos lá, aquela batalha final inteira na cidade era só um plano pra isolar o Yuta, porque o Yuta não ia pra linha de frente, e ele queria ir lá e absorver o espírito que tá com o Yuta. Aí o Gojo percebe, ih, carai, é isso que ele tá fazendo, carai, beleza, tô indo lá. Só que ele não vai lá. Ele manda o Panda e o Inumaki irem lá. Aí os dois vão lá e apanham. A ideia é ele terminar a situação dele e ir pra lá. Ele tava lutando contra o carinha ali em cima e tal, mas enfim. Só que, tipo, o Geto é um cara perigoso? Muito perigoso, na verdade. E tava todo mundo no primeiro ano nessa época. A galera não tava tão experiente quanto é, por exemplo, agora no anime. Que já não é tão experiente assim. Quando eu vi, eu pensei, pô, eu acho que ele não quer ir porque ele não conseguiria ir contra o Geto por motivos emocionais. Ele não ia conseguir ir contra o velho amigo dele. Mas não só a presença do Gojo já ajudaria bastante a situação ali, porque, né, infinito, ele só não leva dano, então se ele ficar na frente do Yuta, foda-se qualquer coisa que o Geto fizer, eu acho. Como depois, quando ele realmente chega lá, ele mata o Geto. Então, tá bom. Eu não vou colocar isso como uma falha ou uma crítica real, porque pode ter sido só uma coisa que eu fiquei muito confuso e não entendi. Se alguém entendeu por que diabos o Gojo só não foi lá direto pra impedir que todos os alunos dele morressem de uma vez só, me avisa aí, bota nos comentários. Enfim, o filme não é ruim. Como eu falei, ele tá no nível da primeira temporada pra mim, que é só, é legal, é divertidinho, é maneiro. Bom que eu vi, eu acho. Só que o que faz realmente ele chegar nesse nível, e faz eu, no geral, gostar mais dele do que a primeira temporada, é o fato de que eu já consumi a segunda temporada. Então ver a conclusão daquela história é legal. Ver a evolução dos personagens, papo de 10 anos depois, ou sei lá quantos anos depois, é legal de ver. Eu só queria que tivesse menos foco no Yuta justamente por causa disso. Essa história é muito mais do Gojo do que do Yuta na minha cabeça. Pelo menos, entre aspas, deveria ser. É o que mais faz sentido. Enfim, seja como for, eu já li Shibuya no mangá, eu não consegui esperar o anime terminar, então em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre esse arco, ok? Ok, só quero deixar isso bem claro. Muito obrigado por terem assistido, muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira, até a próxima e até!